Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818 e hoje nós teremos um convidado muito especial. É claro que ele vai falar sobre a espiritualidade dele, sobre a caminhada que ele tem hoje na vida, né? Que se completa pela sua espiritualidade. E claro que eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, não esquece do like e, claro, compartilhar muito o nosso podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Ambera, espero que vocês estejam tendo uma boa semana e que estejam sendo muito felizes nesse espaço de tempo aí. Hoje nós temos uma pessoa muito legal aqui com a gente, um convidado muito especial, que é o pastor Eliel. Por favor, você pode se apresentar para o pessoal que está assistindo? Olá, pessoal, boa noite para os meus amigos mais recentes aqui, apresentadores, a Ana Clara e o Marcelo, é isso? Acertei? Isso mesmo. E é uma alegria para mim poder estar com vocês hoje aqui. E todo o pessoal também da equipe que está acompanhando a gente aqui. E vocês que estão vendo a gente e outros que verão depois essa conversa, esse bate-papo. Meu nome é Eliel Leonardo. Leonardo é sobrenome, não é segundo nome. Eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui em Guarulhos atualmente. Já tive a oportunidade de estudar num seminário de tempo integral em Atibaia. Já servi um tempo como pastor na Alemanha, na cidade de Munique, no sul da Alemanha, e também um tempo na cidade de Atibaia. Mas essencialmente minha experiência assim, de trabalho como pastor, eu acho que quando eu fui efetivamente pastor foi em Atibaia, viu, Marcelo? Mas aqui em Guarulhos, praticamente ao longo de toda a minha vida, eu sempre tive mais auxiliando, né? E eu tenho feito isso ao longo de muitos anos. Eu acho que a princípio é isso. E como diz o gaúcho, estou por vocês. É isso. Pra gente trocar uma ideia e bater um papo que espero que seja bem legal e interessante, não só para nós, mas também para quem vai estar vendo. Espero que em alguma medida seja útil para toda a turma, para todas as pessoas que vão ter a oportunidade de ver a gente nesse espaço e nesse tempo especial que a gente tem aqui agora. Sim. Pastor, nós aqui no programa, a gente sempre valoriza muito a história dos nossos convidados, né? Porque cada um tem a sua história, tem suas experiências e conta para nós, né? Para toda a nossa audiência, nossos amigos e amigas, a sua família, ela já vem de uma orientação evangélica. Na sua infância você já teve essa orientação, essa formação? Conta para nós como é que foi essa sua trajetória na sua infância, se foi aqui mesmo em São Paulo, como é que foi tudo isso? Pois eu acho que eu tenho uma experiência assim, vamos dizer, a grosso modo, um tanto quanto clássica. Assim, digo isso porque eu tenho sim origem evangélica por parte da minha mãe, mas o meu pai vem de uma família católica. Aliás, o meu pai passou por uma situação que eu diria também clássica, que muita gente passou naqueles tempos. Isso era mais comum acontecer, talvez na década de 60, 70, pessoas que se tornavam evangélicas, protestantes, eram às vezes convidadas a se retirar de casa, né? Meu pai, aconteceu isso com ele era um dos mais velhos da casa dele, e quando ele estava com a roupa toda pronta, o pai dele falou assim, não é bem assim, né? Você pode ficar aí, tá? Mas o meu pai vem de uma família católica, e por parte de mãe que é o pessoal de linha protestante. O meu bisavô, por parte de mãe, era italiano, ele chamava Fidele Baroni. Eles se fixaram, ele inclusive faleceu numa cidade do interior chamada Piraju. E quando ele morreu pouco depois da Revolução de 32. Piraju é uma cidade próxima da divisa com o estado do Paraná. Tem um rio importante lá, que é o Paranapanema e tal. Eu ouvi dizer que ele ficou muito triste de ver assim, carroças passando com cadáveres, assim, fruto dos embates que teve entre São Paulo e Paraná em 32, e logo depois ele faleceu. Ele era relativamente novo, né? Tinha 67 anos,
Nasceu numa cidadezinha pequenininha no sul da Itália, uma cidadezinha chamada Fiumefreddo Bruzio, da província de Cosenza, na Itália. E ele se converteu no Brasil. Meu bisavô casou numa igreja presbiteriana independente em 1913. É uma coisa muito louca, né? E assim, os meus avós, por parte de mãe também, né? Que no caso a minha avó, que é a dona Cacilda Baroni, que é a filha do Fidel Baroni aí. Eles se casaram, acho que na década de 30, aqui em São Paulo. Os meus avós foram um dos primeiros crentes da Assembleia de Deus na capital paulista. Então, eu até brinquei que eu estudei num seminário depois, eu tive o privilégio de estudar num seminário integral, de linha conservadora não pentecostal, e às vezes eu brincava com os meus amigos, eu dizia que eu estava voltando às origens, né, do meu bisavô, porque eu sou de origem de uma igreja pentecostal, porque quando eu nasci meus pais já eram da Assembleia de Deus. A gente conversando um pouquinho aqui nos bastidores que a Assembleia de Deus tem uma fama de ser uma igreja rígida em relação a questões de usos e costumes, principalmente geralmente tem a ver com a mulher, viu, Ana Clara? Tipo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Teve uma época que era tipo tipo assim, e pior que tem textos que falam tão claramente sobre isso, né? Contra esse tipo de postura. Mas isso é muito comum ainda infelizmente, em muitos lugares ainda. E às vezes coisas dessa natureza que não tem uma fundamentação, uma sustentação na Bíblia, na Palavra de Deus, às vezes essas coisas chamadas de tradições, os costumes, elas acabam prevalecendo sobre a fé e acabam fazendo a fé ser uma coisa assim que não tem nada a ver com a realidade, né? Porque se eu pudesse resumir a fé cristã, eu diria que a fé cristã é o relacionamento com a pessoa de Cristo, ponto. E não tem nada a ver com coisas dessa natureza que a gente está falando, com tradição ou coisas dessa natureza, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho, assim, da minha história. Quando eu nasci, meus pais moravam no Parque Novo Mundo, em São Paulo, é um bairro bem próximo aqui. Depois a gente veio para Guarulhos, uma situação de família que acabou trazendo a gente para cá. Eu era bem criança ainda. Morei durante muito tempo ali na Vila Barros. Fiz prezinho na Vila Fátima, que era o único que tinha perto de casa ali, numa pracinha que tem até hoje ali. Depois, como eu nasci no final de maio, foi difícil para meus pais colocarem na escola na época certa, mas eu consegui. Eu estudei numa escola que era recém-inaugurada ali, no quarteirão de trás de onde minha mãe vive até hoje, lá na escola Roberto Alves dos Santos. Estudei lá aos 8 anos e depois fiz o colegial em outro lugar e tudo mais e seguiu por aí. E hoje você, quer dizer, dentro de toda essa formação, conta um pouco para nós, né, o quanto o seminário, porque você fez um seminário de período integral, né, que eu tenho certeza que teve uma formação muito, muito, muito robusta, muito boa. E como é que foi essa sua experiência de seminário? O quanto isso foi importante para aquilo que você é hoje? Pois você falando, eu escrevi aqui as 3 ênfases do seminário onde eu estudei. Baseado no livro de Esdras. Esdras é um escritor das escrituras dos judeus do Antigo Testamento, e ele é um escritor do chamado pós-exílio, como que eu poderia simplificar, assim? Quando a gente fala pós-exílio, que raio de pós-exílio é esse? É que o povo de Israel é assim, né? Quando eles saem do Egito, eles vão conquistam a terra. E por conta, vamos dizer assim, Deus fez promessas de bênçãos e de maldição se eles não andarem nos caminhos deles. E Deus falou assim, olha, se vocês não andarem no que eu falei, o juízo vai vir sobre vocês. Teve dois exílios, né? Clássicos, assim. O pessoal como eu gosto muito daquela síntese dos primeiros 3 reis de Israel, que fala assim que Israel teve 3 reis de fama. O primeiro foi Saul, sem coração.
O segundo foi Davi, todo o coração. Mas Salomão dividiu o coração. E quando Salomão morre, os filhos dele dividem o reino. Jeroboão e Roboão. Né? Então, Jeroboão, se eu não estou enganado, se o Alzheimer não está falando, ele lidera as 10 tribos no Reino do Norte e Roboão as 2 tribos no Reino do Sul, com sede em Jerusalém e Samaria. E o que acontece? Quando Deus começa a falar que vai trazer juízo para eles, o pessoal do Reino do Sul fala assim, isso vai acontecer com Israel, que tem sede em Samaria. Eles não têm nem a religião certa, eles fizeram um bezerro para adorar, eles não têm um local certo de adorar e tudo mais. E o juízo é em 722 com o reino da Síria. Mas depois, quase 100 anos depois, o juízo de Deus vem sobre o reino de Judá também, pelo rei da Babilônia. E Esdras é um cara desse pós-exílio. Ele fala com o povo de Israel num período onde eles estão reconstruindo a nação. Depois de tempos áureos, porque os tempos da liderança de Davi e Salomão foram tempos maravilhosos, né? Que ficou na memória do judeu daquele tempo e até hoje. Qualquer pessoa que lê a Escritura sabe que foram tempos muito especiais. E de volta até então Esdras, que é um dos escribas que comanda esse ressurgimento da nação de Israel naquela ocasião. Em Esdras 7:10 está escrito assim que Esdras tinha disposto o coração. Eu vou ler que é melhor, né? Bom, aqui Esdras. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, baseado nessa ideia de buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar, o seminário baseou nessa ênfase do trabalho de Esdras a visão do seminário de estudo vida, ministério. Tá. Então, por exemplo, por conta disso, era capaz de alguém que na área acadêmica ia muito bem e não se formar como aluno do seminário por causa dessa ênfase. É por causa disso que esse seminário, embora era, e acredito que ainda é, critério para estudar lá, ter o 2º grau completo e o curso é de nível superior, a escola nunca buscou ter o reconhecimento do MEC para poder manter isso. Porque não dá para manter isso numa escola com reconhecimento pelo MEC. Né? Porque não tem como manter isso como critério para alguém se formar numa escola. Né? Vida é ministério, né? É estudo, é academia. O MEC está interessado na questão da academia. Por isso que eu validei meu diploma de teologia alguns anos depois de ter estudado lá na Palavra da Vida, no Mackenzie. Né? Aliás, pensei que ia ser uma baba, porque eu estudei, mas que nada, pastei para fazer a validação no Mackenzie, porque foi uma grata surpresa assim, ser desafiado de novo academicamente, claro que numa intensidade menor e tudo mais, mas como era um curso de validação, eu imaginei, vai ser uma besteirinha e tal, mas foi uma experiência muito legal validar o diploma lá, também nessa área de academia, até de comparar visões das escrituras, porque a perspectiva que os presbiterianos têm de Bíblia e teologia, a grosso modo, assim, vamos dizer assim, contrapõe, por exemplo, com a visão dos batistas. O seminário onde eu estudei, embora seja de linha conservadora não pentecostal, mas é composto na sua maioria dos professores e tudo mais de batistas, né? Embora tenham pessoas de outros contextos de fé também. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, respondeu. Deu para entender, sim, porque esse foi um norteador, né? Claro, um norteador. E aí você tem toda uma dedicação a esse estudo. E conta para nós um pouco, Eliel, pastor, porque a Assembleia de Deus falou como ela surge historicamente, né? Como que ela acontece no Brasil historicamente e a importância, né, dentro da nossa sociedade, até para as pessoas que estão assistindo,
É sempre muito importante, todos os convidados que aqui estão, eles professam a fé dentro de uma instituição, dentro de uma filosofia, e é sempre legal quando eles esclarecem um pouco o que é essa estrutura, né? Porque as pessoas elas têm dúvidas. Por mais que as pessoas, certeza, conhecem a Assembleia, mas não sabem o que é a Assembleia, né? Então tem uma diferença aí. Fala um pouco sobre essa origem histórica, um pouco da Assembleia no Brasil. Tá. Antes de falar propriamente da Assembleia de Deus no Brasil, eu só queria, assim, pontuar, assim, a grosso modo, como a igreja protestante, vamos dizer assim, se estabeleceu no Brasil. No século XVI, o século do descobrimento, vamos dizer assim, teve aquele período entre 1550 e 55, a famosa França Antártica, né? Que foi a tentativa dos franceses no Rio de Janeiro. E o camarada que era o líder dos franceses que tomaram conta no Rio de Janeiro no século XVI, ele era de uma linha doutrinária e teológica na França. E ele pediu ajuda para João Calvino, que é um dos reformadores, tipo seguidores de Lutero, e mais uma espécie de... embora Lutero e Calvino eles não se conheceram, quando João Calvino nasceu, o Lutero já era doutor em teologia, mas eles, vamos dizer assim, num certo sentido, João Calvino foi muito influenciado por tudo que aconteceu na Reforma Protestante, e ele foi o grande responsável pela reforma na Suíça, que influenciou gente do mundo todo. Porque a Suíça, né, naquela época, já era um local para onde os exilados políticos podiam ir. Né? João Calvino era francês de nascimento, mas na famosa noite de São Bartolomeu, onde 2.000 pessoas foram martirizadas na noite de São Bartolomeu, nos dias que seguiram 20.000. E eram assim, eles eram chamados, os protestantes da França, naquela ocasião, eles eram conhecidos como huguenotes. E João Calvino foi um dos camaradas que conseguiu fugir e foi para a Suíça. Lá ele foi o camarada que promoveu a reforma protestante. E ele treinou líderes de várias partes da Europa. O que é interessante é que esse camarada, o Villegagnon, ele pede ajuda na França para João Calvino. João Calvino manda uma espécie de uma comissão para o Rio de Janeiro. Esse pessoal chega, eles criam um negócio que eles chamam de Confissão Guanabara. Mas acontece uma coisa assim muito dramática, né, assim, na história, né? Por questões políticas e questões de dinheiro, as questões políticas mudam na França e Villegagnon muda o posicionamento dele com esses camaradas que foram enviados por João Calvino. E ele mesmo promove a perseguição e o martírio desses compatriotas. É algo muito impactante. Sim. Muito impactante. Villegagnon é o camarada que dá um nome para a ilha que hoje é a Escola Naval, né? Onde treina os oficiais da Marinha do Brasil. Né? Então, ele é um cara importante, vamos dizer assim, nesse período. E ele, vamos dizer assim, quando mudam as questões políticas na França, ele se volta contra os próprios compatriotas e se associa. E por questões de dinheiro e de política, as coisas não caminham e ele se vai contra os próprios compatriotas. Bom, outros detalhes eu nem vou entrar aqui que não vem ao caso, mas a segunda tentativa dos protestantes no Brasil, talvez cerca de 100 anos depois, é no Nordeste, com os holandeses, né? Com os holandeses. E o tempo que eles ficaram aí, eles chegaram, tipo... tem muita informação disso na Holanda, né? Eu conheci um missionário, pastor holandês que deu a vida aqui ensinando grego, hebraico, e quando chegou a época dele aposentar, ele tinha a opção de voltar para, se ele quisesse continuar recebendo o dinheiro dele do governo holandês, ele tinha que voltar para a Holanda. Ele voltou um tempo, mas não aguentou, voltou para o Brasil, porque ama que ele escreveu um livro que é um calhamaço, assim, falando do período do Brasil holandês.
Os holandeses tiveram também um papel importante naquela ocasião, mas foi algo que meio que se perdeu com a expulsão dos holandeses também. Então, 2 tentativas frustradas foram no século XVI, os franceses no Rio de Janeiro, e depois os holandeses no Nordeste do Brasil, uns 100 anos depois. Posterior a isso, aconteceu antes do estabelecimento de uma igreja evangélica brasileira mesmo, o que aconteceu? O Império abriu para que os trabalhadores que vinham para cá de vários lugares da Europa pudessem ter as suas reuniões privadas só entre eles. Eles não podiam abrir, entre aspas, para os nativos, para outras pessoas que já estavam aqui há mais tempo, os brasileiros. Então, era aí que se formam muitas igrejas étnicas. Até hoje, você tem em São Paulo, por exemplo, quando você está chegando ali na Doutor Arnaldo, você está naquele subidão que você fica parado ali, do lado esquerdo tem uma igreja batista Leta. Na Maestro Cadim, quando você está chegando no Hospital Beneficência Portuguesa, tem uma igreja batista alemã. Eu já vi. Que até hoje o culto lá de domingo de manhã é alemão. É em alemão, auf Deutsch, né? Então, você tem igreja húngara e por aí vai, aqui em São Paulo. E muitas dessas igrejas, assim, têm, às vezes, uma história anterior à chegada mesmo de missionários que efetivamente começaram aqui a igreja evangélica no Brasil. É reconhecidamente como a igreja evangélica no Brasil, reconhecida como a primeira, um camarada chamado Robert Calley. Ele era médico e ele trabalhou um tempo na Ilha da Madeira e depois ele veio por questões políticas de novo e questões de perseguição religiosa, ele veio para o Brasil. Ele é amigo de Dom Pedro II e por isso ele teve facilidade de começar, vamos dizer, o trabalho dele. Ele é um missionário presbiteriano, mas ele fundou no Rio de Janeiro uma igreja congregacional. Congregacional e presbiteriano são modelos de governo de igreja, só para vocês entenderem. Nem tem a ver muito com a denominação, mas é o modelo de governo. Tá. Congregacional é o modelo de governo, por exemplo, das igrejas batistas. As igrejas batistas, diferente, por exemplo, das Assembleias de Deus, onde tem assim várias igrejas, tem um pastor que, entre aspas, manda, entre aspas não é bem entre aspas, eles mandam em todas, né? Mandam em 100 igrejas, coisa e tal. As igrejas batistas, elas são autônomas. Cada igreja batista é autônoma. Por quê? O modelo de governo é congregacional. E o Robert Calley, ele vem fugido da Ilha da Madeira, se estabelece no Rio de Janeiro com a Sarah Calley e com apoio do imperador ele funda a Igreja Evangélica Fluminense, que é reconhecidamente como a primeira igreja evangélica no Brasil, é a Igreja Evangélica Fluminense. Tá? Agora vamos falar que, assim, tentar ser bem rápido em relação à Assembleia de Deus. Nos Estados Unidos, final do século XIX, começo do século XX, está acontecendo muitas transformações nas igrejas chamadas históricas. Quem são as igrejas chamadas históricas? São os presbiterianos, os batistas, os metodistas. Que os metodistas é um movimento que acontece dentro da igreja anglicana na Inglaterra, né? Com um camarada chamado John Wesley. Então, é um movimento que... O movimento pentecostal nasce de um desejo dentro dessas denominações históricas nos Estados Unidos, vamos dizer assim, de buscar, vamos dizer assim, a presença de Deus, a comunhão com Deus, e é lá que acontece esse fenômeno, porque o movimento pentecostal basicamente é caracterizado pelo que como que eu poderia falar de maneira mais simples, assim, essa questão de falar em línguas. Eu diria para você assim, Marcelo e Ana Clara, se eu pudesse, ao meu ver, por mais que tenha essas questões doutrinárias, esse negócio, por exemplo, da manifestação de falar em línguas, de acreditar que isso é o batismo com o Espírito Santo, esse é o grande diferencial doutrinário entre os não pentecostais e os pentecostais. É acreditar que essa experiência sobrenatural de falar em línguas que aconteceu em Atos 2, no Pentecostes, quando os discípulos estão lá, tudo morrendo de medo dos romanos, dos judeus em Jerusalém, mas quando vem o Espírito Santo, eles começam a falar para aquelas pessoas que estavam visitando a cidade por causa do momento histórico, judeus que estavam espalhados por todo mundo por causa da disciplina de Deus, quando
do exílio assírico e do exílio babilônico, e essa galera tá em Jerusalém, e eles começaram a ouvir das grandezas de Deus na língua deles, da onde eles vieram, pelos apóstolos, que nunca tinham estudado essas línguas. Então, esse fenômeno que aconteceu em Atos 2. Então, o movimento pentecostal, basicamente, diz que essa possibilidade existe ainda hoje. Existe um grupo entre os protestantes que diz que não, que isso foi apenas para aquele momento da fundação da igreja, em Atos 2, aquele era importante, por causa disso. Nós pentecostais acreditamos que não, que isso é possível ainda hoje. Isso significa que, por exemplo, eu creio na contemporaneidade, ou seja, na atualidade dos dons espirituais, que é possível ainda hoje, todas as evidências que ocorreram no período da fundação da igreja, no primeiro século, ainda é possível que aconteça hoje. Né? Então, basicamente, o movimento pentecostal, no final do século XIX, começo do século XX, se dá em função disso. E o que acontece? 2 camaradas que nasceram na Suécia, um chamado Daniel Berg e outro Gunnar Wingre, eles vêm da Suécia, vão para os Estados Unidos, eles têm esse contato com esse movimento, eles têm essa experiência e, atrelado junto com a questão de falar em línguas, vem a questão de outras manifestações, e uma delas é revelação, sonhos e coisa e tal. E Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles olham no mapa e diz que Deus falou para eles assim, mostrou para eles o nome Pará, que é para lá que eles tinham que ir. E eles compram uma passagem nos Estados Unidos, em direção ao Brasil, um lugar chamado Pará. E é aí que eles vêm parar, em Belém, Pará. Né? E a Assembleia de Deus, então, começa com esses 2 camaradas. E quem eles eram? Eles eram, além de origem, de serem suecos, eles eram batistas. Não sei se eu já falei, mas eles eram batistas. O que eles chegam no Pará e vão fazer? Eles procuram a igreja batista, que já existia lá, que já era estabelecida. Por conta dessa experiência que eles tinham, que era diferente doutrinariamente falando, chega um momento que não dá para eles caminharem mais juntos. E eles são meio que convidados, né? Convidados a se retirar. E é assim que começa a Assembleia de Deus no Brasil, basicamente, né? O Daniel Berg era um homem forte, robusto, ele fez muito um trabalho que a gente chama de colportagem, que naquela época era o camarada que pegava a Bíblia e livros e saía distribuindo isso no Brasil inteiro. Ele fez muito esse trabalho. O Gunnar Wingre, ele era um homem de saúde mais frágil, tudo mais. Tanto é que ele morreu bem antes, né? Morreu na Suécia, ele e a esposa dele, Frida Wingre. Mas os 2 realizaram um trabalho muito importante. Muito cedo eles passaram a liderança da igreja no Brasil por os chamados nacionais, né? O Brasil recebeu naquele primeiro momento a influência de outros missionários vindo dos países da Europa, Finlândia, Noruega. Eu tive o privilégio de conhecer, por exemplo, um missionário chamado Eurico Bergsten, que era finlandês, e era um homem que amava a Jesus. Se a gente pudesse resumir, era isso. E muita gente que Deus usou, assim, acho que naquele primeiro momento da fundação da Assembleia de Deus no Brasil, nesse início, né? Que eles chegam no Brasil por volta de 1910, 11. E nesse primeiro momento, talvez os primeiros 30 anos, a influência europeia é predominante. Nos anos seguintes, principalmente depois da década de 50, 60, o Brasil tem uma influência muito grande de missionários norte-americanos. Existe uma escola de teologia sediada em Campinas, eles têm núcleos no Brasil inteiro, chamada ETAD, Escola de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus. E foi fundada por um missionário chamado Bernard Johnson. Na cidade de Pindamonhangaba tem um seminário que leva o nome da Assembleia de Deus, mas durante muito tempo a Assembleia de Deus não deu muita importância à questão doutrinária teológica. Tanto é que lá muitas pessoas de outras denominações se formaram lá e às vezes o pessoal da Assembleia de Deus nem se importava de mandar alunos para lá, né? Mas o IBAD, o IBAD é uma sigla, né? Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. É um seminário de tempo integral que existe até hoje, né? E que foi também importante. Acho que muitos líderes que têm uma relevância ainda hoje no cenário nacional foram pessoas que tiveram o privilégio de passar por lá. Eu penso assim, o Marcelo, a grosso modo eu diria
Eu não sei, a academia, o estudo em si não é o que faz a pessoa. Lembra que eu falei estudo, vida, mistério? Não adianta o cara ser um cabeção, mas ser cabeção no sentido de ser alguém bom academicamente, mas se aquilo não desceu pro coração, se aquilo não passou a fazer parte da vida... Verdadeiro. E se isso não se transforma em serviço, né? Estudo, vida e ministério. Ministério é uma palavra bonita para serviço, para garçom, para ser alguém que serve, né? Vai ter uma conferência missionária, inclusive, agora, esse mês, no seminário lá em Atibaia, que o tema é esse. Quem não serve, não serve. Então, essa é a métrica, né? Isso parece destoar o que eu estou dizendo, parece destoar profundamente do que a gente vê hoje na liderança evangélica, infelizmente, praticamente em todos os contextos. Em alguns contextos isso é muito mais forte, onde você não vê isso. É bonito falar isso, porque essa é a mensagem de Jesus. Quando Jesus foi falar sobre liderança e sobre serviço, ele pegou uma toalha e uma bacia para lavar o pé dos seus discípulos. Né? Então, é esse o modelo de liderança de Jesus. Né? E hoje a gente tem, infelizmente, em muitos contextos, a gente tem uma liderança que às vezes mal olha para as pessoas, né? É muito ruim quando você tem um líder que é bom no microfone, mas ele sai pelas portas do fundo porque ele não quer encontrar com gente. Porque tem pavor de gente. E a gente sabe que existe. Então, assim, eu estudei num lugar onde às vezes eu encontrava no refeitório servindo a mistura, porque as outras coisas era à vontade, né? Mas a mistura era alguém que colocava no prato pra gente. E às vezes quem estava colocando essa mistura no seu prato era o diretor fundador do seminário. Diz a lenda que um dia alguém chegou procurando por ele e ele estava ajudando naquela época. Eu, quando cheguei lá, já não precisava fazer mais isso. Mas foi numa época onde ainda eu acho que por alguma razão precisava, e acho que ele estava ajudando a terminar de encerar a capela, que era o local quando os alunos se reuniam de manhã, e alguém perguntou assim: eu queria falar com o diretor do seminário. Ele estava encerando o chão assim, ele se levantou e falou assim: pode falar, sou eu mesmo, né? O senhor Davi Cox é um norte-americano, como diria o genro dele, né? Se é que pode ter um paradoxo, né? Um americano humilde. Eu encontrei alguns, porque os americanos têm essa fama do orgulho, né? E tudo mais. E é muito interessante quando você vê pessoas que literalmente entregaram a vida para fazer o que fazem por amor exclusivamente a Cristo, não por amor ao nome de uma igreja, entendeu? Eu acho legal vocês estão me perguntando aqui, né, Marcelo, em relação à Assembleia de Deus, falando de um nome de uma denominação ou outra, mas quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente não vê nada disso. O nosso foco, essas denominações, as igrejas, o nome, isso, aquilo, outro, são tão... O Cristo, né? A mensagem, a palavra de Deus, as Escrituras são imensamente maiores do que isso, né? Eu sempre... Eu lembro de algumas coisas quando eu penso nisso. Na igreja sempre tem uns camaradas, principalmente jovem, adolescente, né? Uns camaradas gozador, assim, tirador de sal, né? Ele falou que tinha um irmão lá na Atibaia. Ele estudou na escola da Força Aérea, era piloto, tinha um vozeirão assim, né? O nome dele é Antônio Carlos Maramar. E daí uns meninos que foram, tipo, alunos dele, assim, falou: cara, a gente nunca acertava as respostas com ele.
E a gente respondia alguma coisa assim, né? Tipo assim, Jesus, o que Jesus era? O pão da vida, a luz do mundo, sei lá, a porta, sei, o leão. Ele falou assim, tudo que a gente respondia, o Maramarque falava assim, é mais. Aí falava assim, é mais. Como é isso? É mais que isso, bicho! Aí eu nunca esqueci isso. Eles imitando o Maramarque, mas para dizer uma coisa que eu acho que resume isso em relação à nossa fé. Porque servir a Cristo é muito mais que Assembleia de Deus, que batista, presbiteriano, que católico, que protestante, né? É muito mais, né? Então, eu acho que eu me empolguei aí. Mas é assim que é bom, né? Tem que ir conversando. É o pai que tá aí? É você, não é? Eu falei assim, não é o camarada que... É o nosso próximo entrevistado, né? Tá aqui no estúdio já. Sim. Olha só. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ele toca com a gente na banda também. É o time, né? É o time. Aproveitando, né, o ensejo, fala um pouco desse projeto que é a Exatamente, banda... estou muito curiosa para saber como que surgiu a banda, como foi esse processo e falar pro pessoal, porque a gente já sabe um pouquinho, porque a gente viu os outros convidados aqui, E nós já assistimos já. Nós já assistimos, é verdade. E você já assistimos. Mas é sempre bom ouvir a versão do outro, né? Eles não sabem, mas nós dois já assistimos vocês mais de uma vez. Isso é verdade, isso é verdade. É mesmo? Quero saber agora. É um segredo nosso. Você já me viu me apresentando com a banda? Já. Também? É mesmo? Isso é verdade, já vimos mesmo. Já. Aí agora a gente quer saber de vocês. Conta pro pessoal que não viu, não conhece a história da banda, né? como surgiu a ideia e tudo Porque por assim, trás. a banda, ela tem toda uma proposta ecumênica, Sim, né? Que é a proposta do 18, né? Pessoas combater a intolerância religiosa, toda essa luta. amor universal, partindo dessa... E quebrar um pouco desses estereótipos, que a gente tem muitos estereótipos sobre cada religião, né? Nossa. Então, quando você para pra ver, não é bem assim. O pastor já começou quebrando né? Essa coisa da rigidez, da forma que ele enxerga, da importância, a questão da mulher, né? Ele até citou. Mas, enfim, aproveita um pouco, o Mahesh veio aqui, né? O Márcio veio aqui. O Márcio também, né? E a banda inteira tá vindo aqui, na verdade, né? Depois a gente tem que, reunir todo mundo e fazer o show da banda aqui no estúdio. Sim. Mas enfim, pastor, eu acho bem legal, Tem uma música que durante muito pra gente abrir o show com ela, mas depois, por algumas questões técnicas, a gente não cantava mais, mas é uma música que chega uma parte que a gente canta, que a gente fala assim, cantar pela vida, cantar pela paz, por um lugar seguro, aí quero mais. Meu filho, seu filho, vivendo em união, não importa se é judeu, muçulmano ou cristão. Olha só, vamos lá. Marcelo, Ana Clara e toda a galera que tá com a gente aí. A banda, quando o Hare Krishna, que é o Mahesh, e o Rabino, que é o Ventura, vieram para falar comigo, eles eram questão de destacar duas coisas. Falou, pastor, nós não somos nem ecumênicos nem sincréticos. O que ele quer dizer com isso? Até hoje o Mahesh faz questão de manter isso. A banda não é ecumênica no sentido de achar que nós, como banda, somos uma média de tudo que a gente crê. Não, a gente entende como banda que é possível eu ser íntegro no sentido de inteiro mesmo, em relação à minha fé, e mesmo assim caminhar com outras pessoas, né? Com essa bandeira, vamos dizer assim, do respeito ao outro. Então, eu não preciso ser a média do que eu creio, e essa não é a proposta da banda. A proposta da banda é bem a proposta do interreligioso, isso mesmo. É que é possível você permanecer inteiro em relação à sua fé e respeitar o outro. É aí que a gente quer dizer quando a gente tá junto lá. É uma coisa muito louca isso, né? Assim, porque quando as pessoas vêm junto lá, elas falam assim, não, esse cara deve ser um pastor fake, não é possível. Como que pode? Um pastor da Assembleia de Deus tá com Hare Krishna, com budista, com rabino, entendeu? É uma coisa meio maluca, assim, né? A gente já se apresentou em muitos lugares, às vezes as pessoas vêm falar com a gente e elas ficam, assim, impressionadas com isso, né? E tem sido uma experiência muito interessante
para mim também. Mas vamos lá, que o assunto é muito legal, mas deixa eu tentar focar em relação a como começou a banda e dar a minha versão, né? Que o Mahesh já deu a dele, né? O Márcio já deu a dele, então deixa eu dar a minha. É o seguinte, o Mahesh, vocalista, autor da maior parte das músicas que a gente canta, tudo mais. Aliás, uma coisa interessante, a maior parte das músicas que a gente canta são músicas autorais. O Mahesh estudou na USP, biologia. E o baterista, o Ricardo, também estudou na USP. E o André Hercox, contrabaixista, que é primo do Bruno do Biquíni Cavadão. O André é católico. Quando o Mahesh teve a ideia de fazer a banda, ele e o Rabino, a primeira pessoa que ele ligou foi pro Ricardo, que já tinham tocado numa banda, num projeto que eles tinham quando eles eram alunos da USP. Aí o Ricardo falou assim, eu topo. Aí ligou pro André, o André também topou. Então, da base desses camaradas que estudaram na USP, que curtiam música, anos depois, o Mahesh, que já passou por várias religiões, eu imagino que ele deve ter falado isso daí. Aliás, a gente muito brinca com isso, né? A gente tava falando num evento uma vez, né? Ele tava falando isso, né? Aí eu falei atrás dele, pus a mão na cabeça dele assim. Tá? A gente tem assim a gente tem uma liberdade com o outro também, que é literalmente de gente que a gente se convive. Eu geralmente falo assim, é difícil você ensaiar a galera de música de um grupo, de uma igreja. Imagina você ensaiar uma galera de música com gente de várias religiões. É um baita desafio, né? Eu acho que o fato de a gente estar junto esse tempo todo é literalmente um milagre, né? E a gente tem tido várias experiências muito interessantes ao longo desses anos juntos. Mas basicamente a banda nasceu disso. Porque o Mahesh, quando se tornou Hare Krishna, ele passou a representar o ambiente religioso dele em ambientes públicos. Né? Então, ele percebeu que Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, essas coisas, ele percebeu que era sempre chato ter que ouvir um coral de uma igreja, ter que ouvir não sei quem de um outro movimento, lá umas coisas esquisitas. Falou, pô, cara, e geralmente só presta atenção quem é daquele segmento e tal, aquela coisa. E falou, poxa, se a gente fizesse alguma coisa que pessoas de várias religiões pudessem estar junto, e foi aí que nasceu a ideia da banda. E acho que tem sido uma ideia muito interessante, né? Eles me deixaram livre para, se eu tinha problema com alguma música e tudo mais. Quando eu cheguei na banda lá atrás, uns 7, 8 anos atrás, eu não vi nada que tivesse algum problema, sério, que eu não pudesse cantar aquelas músicas, as coisas que a gente canta. E assim, tem sido no mínimo interessante caminhar com essa turma. Em alguma medida, assim, eu penso que, aliás, vamos dizer assim, é a minha ambição enquanto membro da banda Sou da Paz, né? O Sou de Alma aí, que é o nome da banda Sou da Paz, né? Em alguma medida, dá um bom testemunho de Cristo. Em alguma medida, a gente sofre algum tipo de... Tem pessoas que falam assim, esse cara é louco, sei lá, o pastor Eliel deve estar variando, deve ter se afastado da fé, alguma coisa assim, né? A gente sofre esse tipo de situação. Mas eu teve uma ocasião que me marcou, assim, alguns anos atrás em relação a isso. Nós fomos para o Rio de Janeiro para um evento lá. Aliás, foi um evento que aconteceu muita coisa doida e interessante. Mas na volta desse compromisso no Rio de Janeiro, eu cheguei direto para a reunião, para o culto domingo à noite na minha igreja. Quem ia falar naquela noite é um pastor missionário falecido, mas é um camarada que tinha uma história fantástica, o Dr. Russell Shedd. Ele é filho de missionários norte-americanos, nasceu na Bolívia, mas ele estudou nos Estados Unidos, em Eaton, com 28 anos de idade, já era doutor em teologia, casado, doutor em teologia por Edimburgo, na Escócia. Era para começar uma editora em Portugal, deu tudo errado, ele veio para o Brasil e ele ficou a vida inteira dele aqui no Brasil. E o Dr. Shedd era um homem que era apaixonado por Jesus. Ele é um acadêmico, um homem muito capaz nas línguas originais, grego, hebraico, principalmente grego, professor, mestre, doutor. Mas ele era um homem que amava a Cristo. E o Dr. Shedd ia falar aquela noite. Eu cheguei, eu tenho acesso à sala
do presidente da minha igreja, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, aliás, um homem de 94 anos, que está há quase 30 anos aqui em Guarulhos, e é um homem também incansável, servindo a Cristo aqui na cidade de Guarulhos. Você disse que a gente ia poder falar aqui da igreja. Eu sou da Assembleia de Deus, do pastor Clementino de Oliveira Barbosa. É a igreja que fica ali na Itaverava, entre a Itaverava e a Silvio Barbosa. Pastor Clementino, ao longo desses anos, a esposa dele, a dona Aide, que eu tive o privilégio de conhecer, ela me tratava como filho. E eu os tenho mais do que como pastor, eu os tenho como família, porque assim eu fui tratado, não só nas reuniões do culto, mas na casa deles também, né? Porque eu acho que o grande desafio nosso não é o local do culto, não é o estereótipo, não é a liturgia. É o desafio quando a gente sai, né? Tá escrito sair dali. Quando eu saio daquela porta, né? Eu acho que aí é o grande desafio nosso, né? De viver, né? De vida. E agora eu me perdi falando de tanta coisa aqui, falando de pastor... eu tava falando do Dr. Shed. Isso, voltando do Rio de Janeiro. Tô na sala do Dr. Shed, daí eu peguei e falei, quero ouvir o que o Dr. Shed vai me falar em relação a isso. Eu falei, Dr. Shed, é o seguinte... se eu saber, tem todas as coisas malucas que eu faço na minha vida, falei pra ele. Eu tô cantando, eu canto numa banda interreligiosa. Falei pra ele, eu canto com Hare Krishna, Pai de Santo, budista, rabino. Terminei de falar pra ele assim, né? Falei, inclusive tô voltando do Rio de Janeiro agora. Quando eu terminei de falar, ele olhou bem pra mim assim, com aquele sotaque meio que ele ainda tinha, né? Falou assim, mas que oportunidade que ele deu mal, ele falou pra mim. Mas que oportunidade, eu nunca vou me esquecer disso. O Dr. Shed, depois de alguns anos, ele faleceu, partiu, mas foi assim, algo que me marcou muito. E em relação a esses americanos, a gente tá falando de... Eu brinquei aqui, né, que o diretor fundador da escola lá, né, o fato de ser humilde, o genro dele falava assim, quase uma ironia, né, encontrar um americano humilde. Eu lembrei de uma outra história com um americano que fundou a Palavra da Vida, que é a organização do seminário que eu estudei. Olha só que coisa maluca, Marcelo e Ana Clara. Na década de 50, 5 missionários norte-americanos, todos universitários, todos recém-casados, todos com um futuro brilhante pela frente, estavam tentando alcançar uma tribo no Equador, conhecido como Operação Alca. Durante alguns dias eles jogaram presentes para eles para ter um contato anterior do contato direto e pessoal. Até que finalmente um dia os 5 missionários sozinhos, sem as esposas, tiveram um contato com esses índios. E os 5 foram assassinados. A morte desses rapazes, um deles era colega do Dr. Russell Shedd na Universidade de Atom, nos Estados Unidos. A morte desses rapazes incendiou o coração de centenas, para não dizer de milhares de jovens na América do Norte, para fazerem o que aqueles 5 malucos estavam querendo fazer na década de 50 lá, para alcançar aquele pessoal tribal, uma tribo, os Quichas, lá no Equador, na década de 50. E o Sr. Haroldo Harmer, que começou a Palavra da Vida no Brasil, era fruto desse mover que aconteceu, dessa comoção, desse avivamento que aconteceu com a morte desses 5 missionários. Primeira coisa, em relação à morte desses 5 missionários, o que aconteceu depois foi algo muito louco. A maioria das viúvas voltaram para casa, tudo mais. Algumas delas, depois de alguns anos, voltaram e continuaram o trabalho dos maridos. Nasceu uma igreja entre essa tribo. E alguns anos depois, alguns, não sei se todos, mas alguns dos algozes dos seus maridos passaram a fazer parte da igreja e da liderança daquela igreja que se formou anos depois da morte daqueles 5 missionários. Algo assim, difícil de caber na cabeça da gente, né? Mas foi isso que aconteceu. O Sr. Haroldo Harmer, esse fundador da Palavra da Vida no Brasil, ele veio primeiro trabalhar com indígenas,
ele e um outro colega. Aí eles viram que não ia dar conta, voltaram para os Estados Unidos, conseguiram mais dinheiro, começaram um acampamento aqui perto de Terra Preta para despertar jovens para fazer o mesmo que eles estavam fazendo aqui. Depois viram que só aquilo não ia dar conta, eles precisavam de um lugar para treinar gente brasileira para fazer o que eles estavam querendo fazer. Eu conheci uma tribo indígena entre os Terenas em 94, lá no Mato Grosso do Sul, onde o evangelho chegou através dos norte-americanos na década de 30. Tipo assim, mas o que aconteceu? A primeira grande atenção para os povos originários do nosso país aconteceu por parte dos estrangeiros, que tinham esse olhar, que demorou muito para a gente ganhar esse olhar. Hoje, os povos originários estão nas mídias, a gente tem ministra de povo originário. Eu tive uma colega de turma de grego e hebraico que era ticuna. Aliás, ela casou com um suíço e ela trabalha na tradução de Bíblia hoje. Fantástico, né? Porque às vezes a gente acha que esse pessoal tem uma capacidade inferior à nossa. E geralmente, quando tinha uma menina fazendo grego e hebraico, a gente apanhava delas, né? Tinha 4 meninas na nossa turma de grego e hebraico. A gente fazia que elas nem estavam ali para não... Bom, deixa pra lá. Elas tiraram só 10, né? Elas eram as melhores alunas de grego e hebraico, né? Mas o senhor Haroldo Herman estava falando em um determinado lugar, não sei se aqui em São Paulo ou algum lugar aqui no Brasil, e depois da reunião, uma moça procurou ele e falou assim: eu não entendo o que o senhor está fazendo aqui. Porque quantas pessoas querem ir para os Estados Unidos e o senhor está fazendo o que aqui? Aí o senhor Haroldo Herman falou para essa menina assim: a diferença entre eu e você, ou essas pessoas que está falando, é que eu estou aqui no seu país para entregar a minha vida. As pessoas querem ir para o meu país para ganhar a sua vida. Eu vim aqui para entregar a minha vida. É muito difícil, às vezes, como que a gente olha o mundo, né? Eu não sei, eu acho que Deus tem um senso de humor bem apurado, sabia? Eu acredito nisso. Eu vou dizer por que eu estou dizendo isso, Marcelo. Eu conheci 2 ingleses nas favelas de São Paulo que decidiram ir morar no meio da favela para alcançar gente de comunidade, né? Porque nem pode falar favela, né? Favela não é um nome bonito agora, é comunidade que a gente fala, né? Mas na época que eu conheci esse pessoal, na década de 90, era favela que a gente falava. Não tinha ainda esse conceito e essa exigência cultural aí e tudo mais. Mas é muito interessante. Parece que você vê gente assim que vem de um contexto de classe superior para trabalhar com gente, entre aspas, de condições financeiras, socioeconômica, cultural inferior, e o contrário acontece também. Aí vai um cara doido igual eu trabalhar na igreja de Munique. Minha sorte é que eu estudei em Atibaia, no seminário, né? Eu cheguei lá, por exemplo, tinha uns camaradas que frequentavam a igreja lá que eram alunos do ITA, que estavam estudando, que frequentavam a igreja lá. Eu falei, meu Deus do céu, né? Agora imagina se você não tem segurança no que você está falando em relação à escritura, né? E uns caras doidos, o pessoal fala assim, tem gente que entra no ITA e não consegue se manter lá. Esses caras aí, pelo menos 2 deles, de tão maluco, eles têm uns... um dia de prova, o cara estava estudando a Bíblia, ele foi até fazer uns cursos desses que tinha de final de semana, lá em Atibaia. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar e ter a segurança, como é que eu ia ensinar com os camaradas desse aí, né? Mas é assim, acho que Deus como Deus fala isso, Paulo escreve isso em Coríntios, né? Que Deus escolheu, parece que as coisas loucas desse mundo, né? Você já viu esse texto ou não? Não. Não. Quer ver? Olha, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Primeira porque é carta, né? 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí olha, na sequência, olha o que ele fala. Porque vede, irmãos,
a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Olha só que coisa maluca, cara. Bonito. Que texto fantástico. É por isso que, tipo, acho que qualquer pessoa que é alfabetizada em Bíblia e teologia, eu tinha um professor que falava isso. Ele falava assim: nenhum verdadeiro teólogo pode ser orgulhoso, porque todo dia ele se depara com coisas que são muito maiores do que ele. Então tem que baixar a bola. Porque a gente está diante de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que é grande, que é perfeito, né? Aí o último versículo aqui desse primeiro capítulo aqui de 1 Coríntios fala assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nós foi feito por Deus sabedoria. Perdão, vou ler de novo aqui. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha só que legal, não? Puxa, eu acho que isso, porque eu citei o nome de muitas pessoas aqui que eu admiro, mas o foco da nossa fé é Ele, é Cristo. A gente teve aí recentemente, a gente comemorou, tá no nosso calendário, né? A Páscoa. E a Páscoa, relembrar a Páscoa, relembrar o Natal, que é o nascimento de Cristo, são coisas que fazem todo sentido a gente, e vamos dizer assim, o centro da nossa fé é Ele. Muito legal. Pastor, e hoje a sua comunidade, a sua igreja aqui em Guarulhos, como que vocês hoje vêm atuando na cidade? Como é o trabalho de vocês? A comunidade de vocês é grande no sentido de ações aqui na sociedade guarulhense, né? Como que vem sendo o trabalho de vocês aqui? A ampuleta tá me dizendo que eu tenho que ser bem rápido agora. Olha, nós somos uma igreja grande, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que o pastor responsável, já citei o nome dele, é o pastor Clementino. Nós somos mais de 100 locais de culto na cidade de Guarulhos. 100 locais? Mais de 100 locais. Por causa disso, eu conheço bem a cidade. Então, nós estamos aí em tudo quanto é canto da cidade, né? Então, e isso é muito legal, porque acho que no início você falou alguma coisa que eu pensei em pontuar alguma coisa em relação a isso, talvez seja agora o melhor momento. Eu lembro quando eu estava no seminário, uma vez os meus colegas que eram presbiterianos, eu falava assim: a gente às vezes quer chegar numa comunidade, a gente tem muita dificuldade, porque para colocar um pastor, um reverendo para uma igreja nova, tem que formar aquele camarada, o cara tem que passar pelo seminário. A Assembleia de Deus coloca o cara que quer ir lá, vai lá, o cara começa a pregar e vai e começa uma igreja na casa de alguém, entendeu? Então as coisas são mais... É uma igreja onde o leigo tem uma proeminência muito grande. É bem recente a exigência que para ser ordenado pastor na Assembleia de Deus, você tem que ter uma formação teológica. E isso, a Assembleia basicamente durante muitos anos, durante décadas, foi uma igreja dirigida por leigos, né? Meu próprio avô era um homem com pouca instrução, né? E hoje não é mais assim, né? Mas foi assim no seu início. Eu acho que isso que ajudou a Assembleia de Deus explodir no Brasil. Isso teve muita coisa boa, teve muita coisa ruim também, isso. Né? Tudo, nada só tem o lado bom, né? Em função disso, às vezes você também tem muitas dificuldades em razão disso. Mas, a grosso modo, eu diria que a síntese disso
e especialmente naquilo que a gente está falando aqui, eu acho que isso, o resumo da prosa é bom isso. Quando você falou o que a gente está fazendo, eu pensei em duas situações, pelo menos. Uma são as mulheres da assistência social. Eu até tô com um envelopinho aqui da Abadiguar. Eles têm um CNPJ à parte. O que é a Abadiguar? É a Associação Beneficente da Assembleia de Deus de Guarulhos, que é presidido, feito, executado na prática pelas mulheres da nossa igreja. Então, tipo, o que essas mulheres fazem? É mais do que cestas regulares que elas entregam mensalmente, isso já há muitos anos. Eu não sei o número exato que elas distribuem atualmente, mas elas também distribuem roupa. E eu, pessoalmente, eu passei por uma coisa, eu tenho um problema crônico intestinal. Quando eu morei na Alemanha, eu trabalhei com a Igreja Evangélica Brasileira em Munique um tempo, acho que eu nem falei sobre isso aqui, né? Não. E eu tive diagnóstico lá, pouco antes de voltar lá, em 98, de um problema crônico no intestino, uma doença com nome e sobrenome, né? RCU, retocolite ulcerativa inespecífica. Essa doença é prima de uma doença chamada doença do Crohn. Eu conheço. Né? Sim. Então, Crohn e retocolite são doenças próximas, né? Inclusive, bom... E eu lembro no começo, quando eu voltei da Alemanha, eu teve uma época que eu tava passando um sufoco aí, com um negócio de remédio, umas coisas. Elas não esperaram, elas procuraram alguém da minha família pra, sei lá, não sei se foi um remédio que elas tomaram, alguma coisa assim. Mas tipo, eu fiquei pensando, porque... E elas ajudaram, acho que com um remédio, porque às vezes a gente tem uma ideia assim, tipo assim, eu só quero ajudar, eu não quero ser ajudado. Eu não posso ser ajudado. Eu quero ajudar, mas ninguém me ajuda. Isso é orgulho, não é? Isso é orgulho. E às vezes tem aquela coisa também da discrição em relação àquilo que é feito, né? Tipo assim, faço alguma coisa pra alguém na igreja, daí aquilo vira anúncio, né? Tá aqui, demos uma cesta, fizemos... Gente, Jesus falou... O que Jesus falou em relação à oração, em relação ao que a gente faz, também falou... Você quer ser recompensado na sua oração? Entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você e ora. E o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Em relação às boas obras, a instrução de Jesus é a mesma. Né? A gente não precisa fazer um alarde, né, daquilo que é feito. E essas mulheres não fazem isso. Aliás, né, é difícil. Elas fazem um trabalho assim que pouco aparece. Talvez na nossa liturgia, naquilo que acontece no dia a dia da nossa igreja, mas elas têm feito um trabalho ao longo dos anos nesse sentido, que alcança não só as pessoas que frequentam as nossas igrejas, mas também pessoas que não são da nossa igreja, muito legal. Um outro trabalho que é feito, e tem assim, eu não sei como que eu poderia sintetizar isso, mas a fé em Cristo que transforma a vida das pessoas é um negócio assim que transforma a vida das pessoas de uma forma muito assim inexplicável. E acabou o negócio aqui. É um camarada da nossa igreja, ele chama Brandino. Esse camarada, ele regula de idade comigo. Ele já ficou preso. Teve uma vida errada antes de conhecer a Cristo. Quando ele chegou na igreja, ele começou a transformar isso, colocar isso tudo a serviço da fé. E uma das coisas que ele começou a fazer, junto com o pessoal que já fazia isso, é ir trocar ideia e bater papo com a galera que estava na FEBEM aqui de Guarulhos. A FEBEM de Guarulhos é conhecida como um lugar difícil, de rebelião, um lugar difícil de trabalhar e tudo mais. Depois que o Brandino começou a fazer e bater papo com essa molecada, acabou. É porque assim, ó, tem coisa... Eu tinha um colega que trabalhava na equipe pastoral que eu trabalhei lá em Atibaia, que eu achava muito legal uma coisa que ele falava. Ele falava assim, às vezes a gente tava, sei lá, dividindo tarefa, alguma coisa que a gente ia fazer e tudo mais. Ele falou assim, o que eu posso ajudar aqui? Que é o seguinte, tem coisas que eu sou bom. Outras eu posso ajudar. Mas tem outras que eu atrapalho. Aí a gente tem
entender isso no reino de Deus. Isso que é legal no reino de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros no reino de Deus. O reino de Deus não é um reino onde a gente sai para fazer tipo um Robin Hood ou um super-herói e fazer uma carreira solo. A gente sempre está em parceria. A gente nunca faz nada sozinho, né? E é muito legal, porque tem coisas que se você colocar eu para fazer lá, vai ser um desastre. Tem outras que eu posso ajudar. Tá? Uma ou outra eu sou bom naquilo. Então a gente tem que entender isso, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Falam assim, por que esse camarada... Deixa o camarada fazer lá. Tem coisa que é ele que tem que fazer. Às vezes eu penso isso em relação ao que eu tenho feito no Sou da Paz. Porque às vezes a gente fala assim, pô, cara, não é fácil caminhar. Às vezes a gente se sente pisando em ovos. Não é simples. Eu lembro as minhas primeiras interações no interreligioso. Um dia o Rabino chegou em mim e falou assim... Eu não gostei muito do que você falou lá, não sei, eu não tava nem na banda ainda, entendeu? Então, assim, você falar no ambiente interreligioso, quando as pessoas, você fala uma coisa, o que o camarada ouve, às vezes... Como recebe. Como o outro recebe, né? É a tal da comunicação. Sim. Isso é um exercício, é um aprendizado, né? Então, gente, Olha, é um desafio. É um desafio grande. Mas a gente que tem que ter a humildade de reconhecer essas coisas e não ter medo. E dar a cara mesmo e fazer o que tem que ser feito. Sim. Porque eu acho que vale a pena. Sim. Às vezes a gente fala, será que vale a pena? Vale a pena. Como diriam os irmãos moráveis do século XVIII, XIX, lá na Europa... Um grupo de homens que começaram um movimento de oração e eles queriam alcançar outras pessoas para Cristo, e alguns, para fazerem isso naquela época, onde a escravidão reinava no mundo do seu tempo, alguns deles se venderam como escravos. E eles tinham um jargão, eles tinham uma espécie de mantra, para usar uma linguagem do Mahesh aí, do ambiente do Hare Krishna. Eles diziam assim: digno é o cordeiro da minha vida. Digno é o cordeiro do meu sacrifício. Então, se a gente tem essa perspectiva, qualquer outra coisa fica pequena. Qualquer outra coisa vira piada, vira brincadeira. Pastor, vamos, infelizmente, para a reta final, né? E aí nós temos sempre uma pergunta muito importante, que é a seguinte: a sua definição... o seu conceito de Deus e tempo. Deus e tempo. Deus e tempo. Sobre a sua visão. É ali que eu tenho que... E essa tem aquela aí também. Deus. A definição de Deus, né? Se a gente fosse pensar à luz da Escritura, né? Deus... Eu acredito num Deus pessoal que subsiste eternamente em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu acho que talvez a questão mais elementar e de comunicação, aliás, que eu já falei em relação à pessoa de Cristo, é que Deus é pessoal, ou seja, é alguém com quem eu me relaciono. Deus para mim não é alguém que está longe, não é alguém... que eu preciso de intermediação, ele está acessível. E ele quis que fosse assim. Tempo. Tempo é um bem, né? Que todos nós temos igualmente. A gente tem uma percepção do tempo, acho que maior quando a gente tem que fazer uma cirurgia do coração, igual eu fiz há um ano atrás. Como quando a gente perde alguém que a gente ama. Semana passada eu perdi um irmão da minha mãe. Embora não era mais um menino, né? Já tinha 82 anos. Mas estava em plena atividade, pastoreando uma igreja em Barueri. E quando isso acontece, a gente fica meio que sem saber. Ou como quando eu perdi meu pai, que eu estava no meio do meu curso no seminário, no ano de 95.
Meu pai tinha 52 anos, eu tenho 54 hoje. Quando eu fiz a cirurgia do coração, curiosamente, eu tinha exatamente a mesma idade do meu pai, mas em condições e circunstâncias completamente diferentes. Pouco tempo depois que eu perdi meu pai, talvez alguns meses depois, eu ouvi uma música, um pessoal cantando na minha igreja em Guarulhos, que na época era lá na Nilo Peçanha, em frente ao Recreativo. E eu fui de volta para Atibaia aquela noite, ouvindo aquele som daquela música. É uma música do Eduardo Silvana, chama Confiarei, o nome da música. Mas o refrão da música fala assim: Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. Quando eu não entender, quando eu não o ver, eu confiarei. E eu fui, aquilo fez muito sentido na minha vida, no meu coração, naquela noite. E quando eu entrei no ônibus, na rodoviária Tietê, para ir para Atibaia aquela noite, uma moça do primeiro ano sentou do meu lado, era a Ellen Gambirásio. No trajeto de Atibaia, de São Paulo para Atibaia, ela me deu um resumo da vida dela. Ela não tinha perdido só o pai, ela já havia perdido o pai e a mãe. Em circunstâncias muito mais difíceis do que eu perdi o meu pai. Os pais da Ellie, tanto o pai como a mãe, faleceram de AIDS. E ela contou um pouco, eu não sabia nada da história da vida dela. Naquela noite ela contou, quando eu cheguei, a gente chegou, o ônibus do seminário foi buscar a gente lá na rodoviária em Atibaia, levou até o local onde a gente ficava, e depois quando a gente desceu do ônibus, o pessoal, cada um foi para os seus quartos, e eu fui caminhando para o meu quarto aquela noite com aquela sensação incrível do quanto Deus nos vê, quanto Deus nos ama, independente de qualquer circunstância. Às vezes a gente ouve alguns comentários meio malucos, né? Quando a gente perde alguém. Eu lembro quando meu pai morreu, tem gente que fala assim: Deus queria tratar na sua vida. Eu falei: será que Deus não tem uma didática um pouco melhor? Sabe, às vezes a melhor coisa que a gente faz quando alguém tá em dor, quando alguém tá com algum luto, algum problema, a melhor coisa que a gente faz é emprestar os nossos ouvidos, né? Falar menos. Às vezes alguém que tá numa situação difícil fala muitas besteiras. Às vezes a gente quer ser técnico com alguém que tá passando uma dor, uma necessidade, né? Mas é assim, eu falei essas coisas em relação ao meu pai, por causa de tempo. Porque o tempo, que é um limite para mim, à luz do que eu acredito nas escrituras, não é para Deus. Uma vez falaram para Jesus assim, em relação aos profetas, né? Jesus falou assim: porventura Deus é Deus de mortos? Porque na perspectiva de Deus e da eternidade, toda essa galera que foi antes dele, os patriarcas da nação de Israel, estão vivos diante daquilo. Não há, o tempo não é um limitador, né? Isso é maravilhoso, né? Crer nisso é extremamente extraordinário, né? Tem um camarada na nossa banda que é ateu, né? Falou assim: me desculpa, né? Mas eu acho que eu tenho muito mais vantagem de acreditar do que não. Tudo bem, você pode continuar não acreditando, nós vamos respeitar você, mas como é maravilhoso crer e ter essa bendita esperança naquilo que a gente crê, de uma fé que não é um dogma, que não é uma coisa, que não é a roupa que eu visto, que não é a minha linguagem, que não é aquilo que eu faço, mais do que tudo é aquilo que ele fez por mim, aquele amor que ele demonstrou. Isso é extraordinário. E que eu quero procurar viver de alguma medida para demonstrar isso com a vida para as outras pessoas, né? Acho que as pessoas estão cansadas de discurso. E eu acho que a gente não contribui quando a gente arrota superioridade, espiritualidade para as pessoas, que às vezes é só uma estética. Do tipo quando Jesus pegou e apontou para os religiosos do seu tempo e falou assim: vocês são como sepulcro caiado, né? Que Deus me livre disso, né? Eu ser
um discípulo de Jesus. Eu quero ser alguém acessível e alguém que, em alguma medida, se parece com ele. Essa é a minha maior ambição. Eu tenho outras na minha vida. Mas Talvez, essa mas essa aqui tem que é ser a maior. fundamental. Bom, a gente falou muito do tempo e nosso tempo está acabando, né? A gente tem essa... Infelizmente. Eu queria agradecer se você ficou até o final, se você está aqui com a gente, que assiste todos os nossos episódios, são episódios longos, se você for pensar pro formato do YouTube, então a gente agradece você que está até aqui. A gente costuma terminar o nosso episódio pedindo uma mensagem final, que você direcione uma mensagem pro pessoal que está assistindo. Olha, eu posso encerrar cantando uma música? Por favor. Claro. E depois que você terminar a música, aí você pode deixar o contato da banda se desejar, né? As redes sociais, toda Redes essa parte. sociais, aí pode ficar à vontade. A banda, né? A banda Sou da Paz, acho que se você colocar lá, você vai ter o clipe que a gente fez, que acho que é um negócio que tem mais lá à vista. Eu não sei, acho que o pessoal da produção Sim, vai coloca. colocar. Eles colocaram também o que eu mandei lá Tá tudo do... aqui. É. Acho que agora é como que é? O Insta, agora o mais moderno agora é o Insta. Não é o Face, agora é o Insta. Acho que eu mandei do Insta, né? E sabe por que eu vou cantar essa música? Primeiro, porque ela resume o que eu creio. E segundo, porque alguém já disse assim, quando você não conseguir explicar alguma coisa, Canta. É isso. quando não puder explicar, canta. Eu ouvi essa música, sei lá, eu acho que eu era bem mais jovem, né, do que eu sou hoje. É de um autor, é um gaúcho, é um cara que chama Mingo, lá do Rio Grande do Sul. Mas eu ouvi na década de 90, na FM, quando começou aquele movimento jovem com a igreja renascer aí, que detalhes à parte em relação a questões teológicas, bíblicas e coisa e tal, em relação a eles, o fato é que eles marcaram uma época, eu acho que em relação à música e a linguagem até, acho que de falar de Cristo naquela época. Deus é senhor de tudo, né? Eu não sei de nada, mas foi nessa época que eu ouvi essa música a primeira vez. Então eu vou cantar. Mas antes de cantar, porque eu quero cantar e terminar mesmo, eu quero agradecer a simpatia do Marcelo, também da Ana Clara, que me receberam com tanto carinho aqui no estúdio, e também ao Leandro Zermiani, que falou comigo, que organizou para que eu chegasse aqui para ter esse tempo hoje aqui, e também o camarada da técnica, eu não sei o nome, o Diego. Foi assim, um prazer estar com vocês aqui hoje. A música é assim, ó. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre Deus. Pensam que Deus é energia ou a natureza. Pensam que Deus só acorda na festa da Páscoa ou Natal e que está mais preocupado em celebrar algum ritual. Pensam num Deus distante, impossível de ser tocado, com quem não se pode conversar, com quem não se pode amar. Um Deus de braços cruzados, um Deus ultrapassado, mas Deus não é assim, Deus é amor. Eu descobri que Deus é tão preocupado com o meu viver, que até mesmo mandou seu filho um dia por mim morrer. Para me livrar daquilo, o pecado, que me fazia infeliz. Acreditar em Jesus foi a melhor coisa que eu já fiz. Acreditar no seu amor, acreditar no seu perdão, receber por fé a salvação. Daí em diante gozar da amizade de Deus, que é
meu companheiro a cada dia. Obrigado, gente. Deus abençoe. Boa. É isso, muito bom. Parabéns, muito obrigado. Bom, pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por ter confiado no nosso projeto, de ter vindo até aqui hoje, nesse dia, como sempre, muito complexo, aqui em São Paulo, Guarulhos, né? Ainda mais uma sexta, hoje o pessoal que está assistindo vai assistir em vários dias aí, né? Cada dia, cada um vai assistir numa data específica, mas hoje eu quero frisar que é uma sexta-feira e para nós aqui, esse centro urbano maluco, é sempre tudo muito complicado. Muito obrigado pela sua presença. Eu aconselho a todos vocês procurar o pessoal aí na internet, Sou da Paz. Eu já tive o privilégio de assistir mais de um show deles e realmente vale a pena. E, acima de tudo, a proposta, a ideia, a mensagem que eles passam. Isso eu acho que está acima de muita coisa, né? Num mundo que nós precisamos falar mais de amor, precisamos mais falar de união, de fraternidade, de equidade. Então é fundamental essa mensagem, principalmente no mundo atual. E para finalizar, eu quero agradecer vocês que confiam tanto no nosso projeto, a sua audiência, né? E como a Ana disse antes, você que acompanhou o programa até esse final, né? Muito obrigado, de verdade. Não esqueça de deixar os seus comentários, entrar nas redes sociais do pastor e também, é claro, deixar os seus comentários, né? Até para o pastor poder responder e compartilhar um pouco de todo o conhecimento dele. Deixe seu like, compartilhe muito, sempre muito, e se inscreva no canal, né? A sua relevância em nos seguir vai ser fundamental para o nosso projeto. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a vocês muita luz. Até o próximo episódio. Pastor Batista, dando a maior força ao nosso irmão budista. Nosso irmão budista que quer que o planeta sare, ajudou. Hare Krishna, Hare Krishna ajuda outros amigos meus, totalmente agnósticos, totalmente ateus. Quem é crente, ajuda o Pai Santo, amigo da gente.